e uma nova alternativa para um clube que busca soluções aí para os seus passivos de curto prazo, inclusive. Agora no sorteio da UEFA, o grego lá, do Olympiacos, né, daquele conglomerado de clubes, ele falou mais uma vez, né, do São Paulo, que é um grande parceiro e tem essa possibilidade de investir aqui no futebol brasileiro, nas categorias de base do São Paulo, que sempre foi referência em categoria de base. O São Paulo, Vamp, jogou 47 partidas na temporada, o Lucas só esteve presente em apenas 17 desses jogos, né? 36% de presença do Lucas. E em 7 desses 17 jogos acabou vindo no banco de reservas. Então, é uma temporada em que o Lucas não conseguiu manter uma regularidade. Já há 3 meses está durando essa história do Lucas Moura não retornar aos gramados da maneira que se imaginava, que se esperava. Então, apenas 36% de presença, e a arte está aí na tela do Lucas Moura na temporada do São Paulo. Vampeta? Não sei se vocês lembram, né? Eu falei aqui que eu tive com o Dr. Moisés com ele num congresso aí de medicina, e ele falou para mim que a situação do Lucas era quase de cirurgia de cruzado. É uma situação muito delicada, né? Você vê que ele tenta e tá sentindo, né? Provavelmente muito difícil de o Lucas voltar a atuar esse ano, né? Já estamos aí indo para setembro, outubro, novembro, dezembro, com possibilidade de reforço de um cruzado. Não tá legal. Agora é o quê? 3 meses que vai parar? Agora estão falando que ele pode voltar pro jogo de volta contra a LDU. Jogo então... de volta, Não, porque o tempo que já dá quase uma lesão de cruzado. Ah, sim, sim. É isso que eu tô falando. O tempo que tá parado, vai e volta, dá quase uma lesão de cruzado. Deus queira que não precise, que ele possa estar apto a jogar, porque é um cara do bem. O Lucas, que deu uma entrevista dizendo que estava praticamente zerado depois da última lesão sofrida, justamente no jogo que ele retorna, né? No jogo contra o Vitória, que ele volta ao time do São Paulo, entra no segundo tempo daquele jogo. A gente tem aqui as aspas, né, do Lucas Moura. Sem dúvida nenhuma, está muito diferente. Não conseguia jogar no meu melhor, fazer minhas jogadas características. Eu sentia muita limitação, então acabava alterando o meu estilo de jogo. Procurava tocar de lado e não fazer minhas jogadas típicas. Agora estou praticamente zerado. Ainda tenho algumas dores, o que é normal, mas as dores que eu tenho agora já não me limitam mais. Já tenho confiança para poder arrancar, poder driblar, poder fazer minhas jogadas. Agora falta ritmo mesmo, fecha aspas. Declaração do Lucas logo após o jogo contra o Vitória. E agora, né? Essa informação, a nota oficial do São Paulo, que a gente trouxe aqui no programa, o Lucas vai passar por uma artroscopia, né? Ficou afastado dos gramados por 3 meses. E aí tem muito torcedor do São Paulo se queixando, não só especificamente desse caso do Lucas, mas que o São Paulo vem perdendo muitos jogadores pro departamento médico. Lesões mais graves, outras lesões nem tanto, mas Marcos Antônio, que estava até numa pré-lista do Carlo Ancelotti, o Lucas Moura, o Caleri. Agora a gente está falando também Os 3 centroavantes, né? O Rian, verdade, Rian Francisco. O Rian, o Caleri e o André Silva. O André Silva também agora se machucou. São Paulo perdendo muitos jogadores pro departamento médico. E aí, assim, é complicado depois você ter um confronto desses de Libertadores, jogos grandes. Você chega nesses jogos grandes sem os seus principais atletas que estão no departamento médico. E já tinha sido assim com o Zubeldia no primeiro semestre, né? Eu até achei que o trabalho do Zubeldia foi muito prejudicado por conta dessas lesões todas que o São Paulo vem sofrendo. Aí também o torcedor e a própria direção, né, tem que ter um pouco de cuidado no momento de avaliar o trabalho da comissão técnica, né? Porque uma coisa é essa avaliação levar em conta um elenco completo, que ganhou, perdeu, enfim. A outra é um elenco muito desfalcado de jogadores tão importantes. Que é aquela coisa, né? Parece que no São Paulo, contusão séria, ela só faz como vítima aí jogador muito, muito importante. Aquele cara que é o reserva do reserva, tá tudo bem. Mas jogador importante no São Paulo, ele passa a fazer parte de um grupo de risco muito restrito e que obviamente compromete as chances do clube nas várias competições que o Tricolor joga. A gente esqueceu do Oscar, né? O Oscar é outro. Mas o Oscar a gente viu que foi, né? Fraturou, né?
Não, Foi sim. no lance, né? Sim, mas os consegue ter os seus principais jogadores assim, em campo em São Paulo. É muita lesão de cruzado também dentro do São Paulo, hein? Pode ver quantos jogadores do São Paulo teve aí de lesão de cruzado. Isso indica que... O futebol mundial hoje tem tendo muito, mas no São Paulo, se você pegar os times brasileiros, o São Paulo me parece que tem mais. É preparação, é trabalho do departamento médico. Aí, por isso que eu vou nesses congressos aí Pra entender. pra entender e filantrópico também. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Nosso boletim da manhã de hoje tem notícia com relação aos ingressos para o jogo contra a LDU. Jogo de volta da Copa Libertadores da América, fase de quartas de final. São Paulo anunciou o cronograma e o preço dos ingressos para a partida contra a LDU, jogo que acontece no dia 25 de setembro, às 7 horas da noite. Tá aqui na tela, ó, todo o cronograma certinho. Peraí, que hoje tá saindo, hoje a plataforma tá difícil, viu? Que a imagem sai do nada. Mas enfim, a gente segue por aqui. Vamos lá então, como que tá o cronograma para essa venda de ingressos? Lembrando que o clube aumentou o preço dos ingressos para a partida. Em alguns setores o aumento foi de 100% comparado ao jogo das oitavas de final. Eu já adianto que é uma decisão terrível, quero saber a opinião do JP também, mas antes vou passar aqui o cronograma aqui, o preço dos ingressos, melhor dizendo, né? Na arquibancada norte, Ório, 150 inteira, 75 a meia entrada. Sul, Diamante Negro, 250 inteira, 125 a meia. Leste, Lacta, 300 a inteira, 150 a meia. Oeste, Ouro Branco, 300 a inteira, 150 a meia. Cadeiras superiores. Superior Norte, 350 a inteira, 175 a meia. Superior Sul, 500 reais a inteira, 250 a meia. Especial Leste, 800 a inteira, 400 a meia. Especial Oeste, 800 a inteira, 400 a meia. É bizarro colocar esse tipo de preço, pensando que já tivemos um Morumbis, que do lado de fora foi espetacular, é verdade, contra a equipe do Atlético Nacional, mas dentro foi longe do que a gente está acostumado em noite de Libertadores, tá? Dentro foi longe. E aí, qual que é a sua decisão? Em vez de trazer o público de volta, lotar o estádio e valorizar o torcedor mesmo, né? Valorizar a força do torcedor, que é essencial para o São Paulo passar de fase, e foi essencial para o São Paulo passar de fase contra o Atlético Nacional também. Você vai lá e joga o preço lá para cima. Olha isso, gente. 800 a inteira. Pode ser cadeira. Vou falar, mas é na cadeira. Não justifica. 800 reais a inteira numa cadeira. 400 reais a meia. Isso não existe, gente. O Felipe Mascaro até fala aqui, ó, nem contra o Botafogo no passado foi esse valor. Isso é bizarro. Isso aqui é bizarro e, para mim, não tem qualquer tipo de explicação que seja justificável para colocar esse tipo de preço num jogo em que São Paulo vai precisar dessa torcida, um jogo em que poderia ser valorizada a presença do torcedor por meio de um preço um pouco mais acessível. Torcedor, você que esteve do nosso lado durante todos esses momentos difíceis, esses momentos complicados, agora no momento que precisa da sua força, um momento legal, um momento de quarta de final de Libertadores, joga o preço lá em cima. Pelo amor de Deus, é muita burrice, mas também é muita canalice junto. O que você acha, Jota? Boni, eu vou deixar um dado estatístico aqui, uma conta matemática, tá? Para vocês terem uma dimensão. Vamos falar de arquibancada leste? R$300, com a taxa vai para 330. Isso é 20% do salário mínimo. 20% do salário mínimo é o que o São Paulo tá cobrando no ingresso de um jogo. Um jogo de futebol, um jogo muito importante, claro, mas não é final, não é nem a semifinal da Libertadores ainda. Quartas de final de Libertadores. Num horário horroroso, inclusive. Que o primeiro desafio do torcedor antes dos preços seria chegar no estádio, né? Porque 7 horas da noite, pra quem mora em São Paulo, pra quem vem de fora, é horroroso, né? Para não falar o palavrão. Tem isso ainda. Para não falar o palavrão que eu pensei em falar aqui sobre o horário desse jogo. Agora, cara, aonde vivem os dirigentes do São Paulo, os caras responsáveis por colocar esses preços? Eles sabem a realidade que tá o país? Eles sabem a realidade do público que frequenta, que é fiel ao São Paulo, e aí que vai
independente se é Libertadores, se é Campeonato Brasileiro, se é Campeonato Paulista, porque o cara que consegue ir no Campeonato Paulista, o cara que vai sempre no Paulista, que vai no Brasileiro, vai em jogos que o pessoal que provavelmente vai nesse jogo não aparece, né? Porque aí também é muito fácil ser torcedor de Libertadores, né? Porque aí o preço que tá colocado esse ingresso é para quem tem dinheiro, né? E quem tem dinheiro geralmente não vai sempre assim, né? Tem uns que vão, né? Muitos inclusive vão, não vou generalizar, mas o torcedor que vai no Paulista, que tá ali tomando chuva, que tá passando frio, que, cara, toma sol também de 40 graus na cara, será que ele vai conseguir nesse jogo? Eu acho muito difícil, Boni. Eu acho muito difícil. Então, assim, esse preço é inacreditável. Na verdade, eu não vou nem falar inacreditável, porque é algo a se esperar da gestão do São Paulo dos últimos anos. Não é surpreendente. Infelizmente, não é surpreendente. Mas ainda assim é revoltante. É ridículo. Como o Boni escreveu muito bem, né? Além de burrice, é canalice. É canalice. E assim, Boni, se você tiver a imagem, eu quero aproveitar, porque aí fala, é só assinar o sócio torcedor. Boni, você tem a imagem aí do preço do sócio torcedor? Que inclusive é algo colocado em contrato, que o sócio torcedor, por exemplo, o plano diamante, que já é uma bala, que já tá 250 conto, R$250 para você ser sócio diamante hoje, na renovação, é o seguinte, meu amigo, que você tem lá, 30 centavos por jogo. Tem a imagem aí, Boni, de quanto vai custar para o sócio diamante esse jogo? Ó, deixa eu colocar aqui. Já abri aqui. Vou até colocar, porque depois tem as datas, né, de compra de ingresso para quem quiser comprar. Mas olha isso aqui, ó. Olha o diamante. 60, 50, 60, 160, R$100. Ou seja, o diamante, ao invés de ele ter praticamente 100% de desconto, que ele não tem de fato 100% porque tem os 30 centavos, mas é praticamente 100%. O desconto vai para 80%. 80% de desconto, ou seja, o diamante que já paga R$250 por mês de mensalidade para ter o direito ao ingresso a 30 centavos, ele vai ter que pagar R$60 nesse ingresso de arquibancada leste. Se ele quiser comprar a cadeira, qual que tá o preço aí, Boni? A cadeira leste? A cadeira leste para o sócio diamante, a cadeira R$160. R$160 para um cara que já paga 250. Então, assim, meu amigo, é bizarro o que faz a diretoria do São Paulo em relação a preço de ingressos. Isso é um tapa na cara do torcedor que lota o estádio, que chega 5, 6 horas antes do São Paulo no estádio para esperar o ônibus, para apoiar desde a chegada do ônibus. A gente viu o que aconteceu contra o Atlético Nacional. E antes disso, na fase de grupos, teve recepção contra o Alianza Lima, uma das maiores recepções da história numa fase de grupos de Libertadores. Enquanto tem time que nas oitavas de final da Libertadores, que eles resolveram falar que eles são os maiores times agora da Libertadores, mas está vazio em torno do estádio, faltando 1 hora para rolar o jogo. O São Paulo, contra o Atlético Nacional, tinha torcedor lotando os arredores do Morumbi 6, 5 horas antes do jogo. E aí, qual é o agradecimento, qual que é a recompensa que eles recebem? 300 conto na arquibancada, 800 na cadeira. Porque assim, fala, é só ir de arquibancada. E o cara que é idoso, o cara que vai, de repente, com um filho que tem alguma deficiência ou que tem algum problema, assim, com uma lotação de arquibancada, precisa estar num setor um pouquinho mais tranquilo. Lembrando que os torcedores do PCD já tiveram problema no último jogo. Pois é, que eles não estavam conseguindo ver o jogo. Simplesmente, eles chegaram no setor e não conseguiram assistir o jogo. É simplesmente assim que o São Paulo trata o seu torcedor PCD, o torcedor num geral. Então, assim, cara, é bizarro o que faz a diretoria do São Paulo. Desculpa até estender a minha fala aqui, mas é bizarro o que acontece com os preços dos ingressos. E aí você vai falar, muita gente eu sei que vai falar, vai quem quer. Tudo bem, eu entendo você falar vai quem quer, mas o torcedor do São Paulo é o cara que tá ali, não só nesses jogos de Libertadores, mas o cara tá sempre ali no Brasileirão também. Bom, responder essa pergunta do Gabriel. O Gabriel perguntou, Caleri e Rian Francisco voltam quando? Tem previsão? Seguinte, vou trazer um pouquinho essa questão do Caleri. Todo mundo coloca como prazo que o Caleri retorne ao São Paulo na próxima temporada, tá? Porque é o mais seguro, é a previsão ideal, porque não faz sentido você trazê-lo para essa temporada sem ritmo de jogo algum, podendo, né? E a gente sabe quando volta de uma lesão de LCA. A gente está vendo, por exemplo, o Neymar. Eu não estou comparando o jogador, pelo amor de Deus, eu estou falando de lado físico.
todo jogador que sofre com LCA, a maioria, né, a probabilidade é muito grande de ele sofrer com problemas musculares. Isso é natural porque ainda vai haver um desnível do joelho, a massa muscular ainda não vai estar 100% ali de um joelho para o outro. Você, quando faz esse tipo de contusão, você perde consideravelmente a massa muscular naquela região. Então, é toda uma complexidade que fazem a gente não acreditar, ou melhor dizendo, eles não projetam com que o Caleri volte em 2025. Mas, contudo, entretanto, todavia, todo mundo com quem a gente conversa, principalmente as pessoas ligadas ao Caleri, afirmam que a recuperação dele está muito acelerada. E que até eles até brincam e tiram ali como parâmetro a lesão do Pedro. O Pedro também passou por um LCA, o Pedro do Flamengo, ele voltou em 7 meses. O que não é comum, não é natural. O que aconteceu com o Pedro foi algo anormal. Não é regra. A regra do LCA é de 9 a 12 meses. Só que aí, como o Caleri está se dedicando, está evoluindo bem, ele começou a correr no gramado antes do previsto, começou ali a fazer algumas atividades antes do previsto, tirou ali a tipóia antes do previsto. Então, tudo o Caleri ele está conseguindo evoluir de uma maneira considerável. E até eu conversei com uma pessoa importante da parte do Caleri, aí não tem nada a ver com o São Paulo, mas é muito próximo ao Caleri, que conforme ele foi evoluindo e se dedicando e vendo que seria possível retornar esse ano, ele começou a pensar, sonhar na possibilidade de tipo, poxa, imagina, o São Paulo vai lá para a final da Libertadores e eu tô lá, eu consigo estar lá, pelo menos para ficar no banco, pelo menos, sabe, para jogar uns minutos, sabe, naquela resenha ali de conversar ali com todo mundo, ali numa brincadeira. Então o Caleri, ele vê uma possibilidade dele voltar esse ano. Só que aí, se a gente começar, se o clube começar a falar isso, o Caleri começar a falar isso, todo mundo começar, vai vir uma pressão, vai vir uma responsabilidade. Se ele não voltar esse ano, tá vendo, o DM lixo, o Caleri não sei o quê, como aconteceu com o Lucas Moura. Então, por isso que todo mundo está tendo uma cautela muito grande referente ao Caleri em relação a esse retorno, tá? Então, a previsão, o correto, o que a gente tem que aguardar, o que a gente tem que esperar é o Caleri voltando em 2026. A partir lá de janeiro, pré-temporada, ele já vai começar a pré-temporada com os companheiros e tudo certo. Mas tamanha é a evolução dele, dessa conclusão, algumas pessoas já começam a pensar, pô, e galera, novembro ali você já tá de volta, já começa, tem Libertadores talvez, aí você pode chegar na final. Então tá todo mundo, eu não duvidaria, tá? Você chegar pra mim, Alex, bota sua mão no fogo, o Caleri não volta em 2025, eu não coloco minha mão no fogo, porque já estão começando a pensar sobre essa possibilidade, cogitar essa possibilidade, o que poderia, na minha visão, né, ser bem legal nesse quesito. Eu até brinquei com algumas pessoas, acho que foi até em vídeo. Eu falei, imagina, rapaz, final da Libertadores, segundo tempo, 1-1 lá, aí bola na área, Jonathan Caleri, cabeceia e gol. Aí é uma história de filme, né? Ia ser uma história de futebol, aconteceu, por exemplo, na Copa do Brasil, onde a gente passou por todos os rivais e ainda com o gol do Nestor, que era criticado. Já o Rian, a previsão dele é só ali para um término de Campeonato Paulista, porque a do Rian é a mesma lesão, só que foi bem depois. Então ali ele vai demorar já um tempinho, mesmo que ele também tenha uma recuperação bem rápida, é só para o ano que vem, é só para a reta final do Paulistão. E aí o São Paulo já nem conta com o Rian. Ano que vem também o projeto inicial é não contar com o Rian, porque aí às vezes você pode, né, acabar deixando de contratar uma peça importante pelo Rian, mas aí quando ele voltar, o São Paulo vai fazer todo o trabalho para ele de adaptação, de readequação física, tá mais ou menos nesse sentido, tá bom? Quer comentar sobre as lesões dos dois, Ilídio Teixeira? De trazer um pouquinho também de alguma historinha aí que você buscou aí do vídeo de hoje, do Caleri? A contusão, como você falou, essas contusões de LCA, né, ligamento cruzado e tal, são sempre complicados mesmo, né? Você pode ver que todos sofreram cirurgias, né? E o André também, hoje, daqui a pouco você vai falar um pouco mais,
também vai passar por cirurgia, né? Daqui a pouco você detalha melhor isso daí. E tem uma recuperação realmente acaba sendo demorada. Sobre o Caleri, eu acho que é legal, quem não lembra, né, acompanhar, que o Caleri ele foi contratado pelo Deportivo Maldonado do Uruguai, ele não jogou por esse time, né? Na realidade era um grupo de empresários que gerenciavam a carreira do Caleri, e ele era ligado, quando ele veio pela primeira vez ao São Paulo, ele era ligado a esse clube. Depois ele foi emprestado para alguns times da Europa, mas nenhum time de ponta, assim, né? Ele até jogou no West Ham, mas o West Ham não é o que é o West Ham hoje, né? O West Ham na época não tinha a força que tem hoje. Então, acho que é bem legal, quem quiser saber um pouco da história do Caleri, é um vídeo curto, tá? Ele explica, é bem básico assim para explicar um pouco da trajetória do Caleri. Quem quiser, entra lá no nosso Instagram, estará lá a historinha do Caleri. E aí aproveita e já vota em quem vocês querem saber aí na próxima semana aí pra gente fazer aí o negócio. Você viu o Flamengo ontem 8-0? Você assistiu o jogo? Eu vi, rapaz. Eu não assisti o jogo, mas eu vi depois. Que amasso. E eu vou falar uma coisa, hein? Podiam ter feito mais, se forçasse mais. Se forçasse mais um pouquinho, meu amigo. Meu amigo. Só para fechar sobre o Rian, cara, eu fico muito admirado também, acho que é importante trazer também a família do Rian. Ele tem uma estrutura familiar muito bacana. O seu Raimundo lá, que é o pai dele, a mãe dele também, eles estão cuidando muito bem do menino. Ele também está com uma cabeça muito forte, porque vocês imaginam, né, gente? O Rian estava ali depois da Copinha, onde ele foi o principal jogador. Ele desponta para 2025 como a principal promessa, talvez, do futebol brasileiro. E aí você tem, aí você fica 6 meses, praticamente 7 meses, com um treinador que não lhe dá as oportunidades que todo mundo aguardava. Aí vem o treinador, você começa a jogar, esse treinador mostra que quer contar com vocês, que quer realmente seu futebol, e você tem essa lesão. E mentalmente o garoto tá bem. É óbvio, né? Teve uma bala inicial, post e tal, mas a cabeça do Rian, uma cabeça de atleta, impressionante. É muito impressionante mesmo. Eu me surpreendo porque não é todo mundo que teria essa capacidade mental do Rian. O moleque já está trabalhando bastante aí para voltar o mais rápido possível. Tá? Posso falar mais 2 coisinhas dessa história do Rian antes de você mudar o assunto? E tem mais 2 fatores, hein? Ele pegou um treinador que jogou na posição dele, que tem muito a acrescentar, não só tecnicamente para o time, mas na posição, porque ele era da posição e foi um dos melhores da Argentina, um dos melhores do mundo, né? Que é o Crespo. E além do mais, ele viu os colegas dele de mesma época de São Paulo jogarem, né? Ele ficou ali, ele não jogava, mas o Lucas Ferreira jogava, o Matheus jogava e ele não jogava, né? E ele ficou sempre, e foi aquilo que você falou, o Zubeldia, no esquema do Zubeldia não cabia o Rian Francisco, ele não usava o Rian Francisco, e agora ele fatalmente seria utilizado. Então, realmente, eu também conheci a família deles num jogo do Sub-20 do São Paulo. O São Paulo ganhou do Palmeiras na final do Morumbi. A gente foi lá, a Copa do Brasil, a gente cobriu. E a Vitorinha conhece a família, a Vitorinha da rádio. Ela conhece os familiares. Fui lá ver, realmente, pessoal simples, pessoal humilde mesmo, mas, sabe, muito centrado naquilo que eles querem, o que o menino quer para a vida dele e o que eles podem ajudar o menino para conseguir, entendeu? Porque é aquela coisa também, né? Às vezes os meninos também, eles acabam sendo ali os provedores da própria família, né? Não é o caso, o pai dele trabalha, a mãe dele trabalha também, mas é claro, né? Um jogador de futebol, se bem sucedido, ganha muito dinheiro, muito mais dinheiro, e pode ajudar bastante até a própria família. E a família tem contribuído, ajudado bastante ele nesse momento, e agora, mais do que nunca, vai precisar ajudar ainda mais. Perfeitamente. Um abraço, inclusive, pro seu Raimundo, que a gente fina demais. O Pietro Galvão mandou aqui, caro transfer IBAN. Fala aí, meu parceiro, tá? Bora falar agora sobre o Lucian, tá? Lucian aí, vamos lá.
Lucian foi um dos tantos reforços para as categorias de base que o São Paulo trouxe nos últimos dias. O lateral direito vem do Bahia e é um dos que mais gera expectativa. Ele foi campeão da Libertadores e do Mundial Sub-20 quando ainda jogava no Flamengo em 2024, ano passado. Aí ele foi contratado pelo Bahia a peso de ouro em março desse ano, tá? Então, pra vocês entenderem, ele foi campeão da Libertadores e Mundial pelo Sub-20 do Flamengo em 2024. Aí ele foi pro Bahia, né? E agora ele tá chegando no São Paulo. No Bahia, entretanto, ele permaneceu apenas 5 meses e teve sua saída confirmada oficialmente pelo clube no dia 13 de agosto. Agora ele tem uma nova oportunidade no São Paulo, clube que ele já revelou ser o seu time de coração, né? Ele até falou já sobre isso aí, né? E falou que o São Paulo é o time de coração dele, sei que todo jogador faz, né? Mas tem uma foto aqui dele realmente pequenininho com a camisa do São Paulo, né? Então dá pra acreditar. Mas sempre quando o jogador chega no clube, não, é o meu time de infância, não sei o que, sempre tem jogador que sempre tem aquele clichê, né? Mas no caso do Luciano, pelo menos tem foto dele, né? Quando ele era pequeno aí, com a camisa do São Paulo, tá? Só que tem uma questão aí, meu parceiro, tá? Tem uma questão. Todos os comentários que eu vi, ele é um jogador muito promissor, tá? Muito promissor, só que ele tem um problema. Que problema, Gabriel? De acordo com o portal Bahia Notícias, a dispensa de Lucian ocorreu devido a problemas de indisciplina dentro do clube nordestino, tá? Então ele tem problemas aí de indisciplina, entendeu? Um jogador que tem algumas questões aí que tem que ser resolvida. Eu vi no Twitter, né, algumas páginas do Bahia na repercussão dessa notícia que ele vai pro São Paulo e me falando, pô, o moleque é bom, mas tem alguns problemas aí para resolver, então é uma questão que a gente tem que ficar de olho nele, né? Porque o cara tava no Flamengo, aí vai pro Bahia, depois já sai do Bahia e vem pro São Paulo. Mas em questão de talento, né, cara? Parece que é um jogador bem talentoso aí e tem bastante expectativa nele, né? O São Paulo aqui trouxe um jogador meio, né, com alguns semelhanças, que foi o Matheus. Como é que é o nome dele agora, cara? Matheus, que o volante na verdade ele é do Vasco, né? Porque o São Paulo tem que exercer a compra dele. É o volante, é Matheus, esqueci o sobrenome dele. Volante muito bom, já vi alguns jogos dele na base, bem talentoso, mas tem também problemas fora de campo, né? Então essa questão aí que o São Paulo tem para resolver. O moleque é bom, tem talento, mas tem que aguardar. Aí, lateral direito, né? Que é uma posição aí também bem carente, né? Não só no futebol brasileiro, mas no mundo inteiro aí. É uma posição bastante carente.